Curtiu, hein? Apresentadora aqui no CNN, Urbana Papo Terapeuta. Apresentação, Henrique Lima. Em um pequeno vilarejo, havia um comerciante que vendia suco de laranja em uma pequena barraca na beira da estrada. O comerciante não tinha formação, mas fazia o melhor suco de laranja daquele lugar, e todos que passavam por aquela estrada, sabendo os sucessos que seus sucos faziam e o grande movimento da barraca, não resistiam e paravam para provar. Aquele comerciante sustentava toda a família com o dinheiro que ganhava naquele pequeno comércio. Orgulhava-se de ter mandado o filho estudar na cidade grande e se formar na faculdade. Certo dia, o filho já formado e trabalhando em uma grande empresa foi visitar seu velho pai. Trouxe muitas notícias da cidade grande e deixou seu pai bem informado. Disse o rapaz ao seu pai que uma grande crise estava por vir, que as últimas notícias dos jornais eram confirmando o que todos já estavam falando: seria um ano difícil. O pai agradeceu o filho por ter trazido as notícias e logo tomou algumas providências para se precaver da crise. O comerciante, com medo, começou a diminuir as laranjas e utilizar mais água e gelo. Assim o custo era menor em cada suco que vendia. Em pouco tempo, o movimento de sua barraca começou a diminuir. Seus sucos já não faziam tanto sucesso. O local começou a ficar mais triste. O comerciante, que antes era alegre, agora mostrava preocupação em seu rosto. E suas palavras eram de pessimismo perante a vida. Os viajantes que passavam pela frente da barraca não tinham mais curiosidade para parar em um lugar que estava sempre vazio. O comerciante, não conseguindo mais o sustento da família, fechou seu negócio. Ao fechar as portas, disse para sua esposa: "Nosso filho é muito inteligente. Ele tinha toda razão quando nos falou que uma grande crise estava por vir." Muito boa tarde, eu sou Henrique Lima, você está no Papo com o Terapeuta. Hoje aqui no programa eu estou recebendo o meu colega de trabalho, meu terapeuta e principalmente meu amigo Gabriel Rizei. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Prazer. É um prazer estar aqui, primeiramente. Então, eu sou o Gabriel Falconer, também conhecido como Rizei, para alguns. Eu estou cursando psicologia, também comecei um curso de constelação familiar, sou reikiano e eu estudo tanto astrologia quanto tarô faz pouco mais de 4 anos, mais ou menos. Legal. E hoje nosso programa é justamente para aperfeiçoar, para a gente entender o que é o tarô, de onde que ele vem, para que ele serve. Então, acredito que vai ser um programa bem... A mais aceita é que ele veio de algum lugar do Egito e chegou na Europa no final ou no meio do século XIV, chegando no norte da Itália e se popularizou na França, mais ou menos no ano de 1450. Mas também tem histórias de que foi realmente feito, inventado na Itália ou na França, de novo, há controvérsias, com apenas um jogo da nobreza de cartas, e depois acabou tendo seus usos para divinação, que é realmente esse uso para ver algumas situações, ver o passado, ver o futuro, que todo mundo imagina. E pegando esse gancho, justamente o que eu até conhecer um pouco que eu sei do tarô, era justamente essa a dúvida, ou mesmo a parte mística, né? Que com o tarô eu consigo ver o futuro, até uma brincadeira que eu fazia, falar, então no tarô, vou abrir o tarô, vou ver que eu vou casar com a pessoa que eu amo, assim, sabe, aquelas coisas já pré-definidas, aquela leitura básica, que vai falar o que realmente eu quero ouvir, né? É o que todo mundo espera. É o que todo mundo espera. E na verdade, como funciona isso? Eu consigo prever o futuro? Então, para entender um pouquinho melhor isso, precisa entender que o baralho do tarô, ele realmente te ajuda a entender situações e coisas que você está vivendo hoje na sua vida. Então, o baralho é uma ferramenta para revelar o que está oculto, simples e pleno. Então, se ele mostra o que vai acontecer no futuro, é baseado em como está hoje. Então, se você foi se consultar com o tarô e apareceu algo que você não gostou, o que você pode fazer a respeito para mudar isso? Porque o nosso livre-arbítrio ainda impera. Não tem como ser algo definido
Não é que deu lá que algo vai acontecer, que realmente vai acontecer. Eu posso ter a opção de mudar aquilo, ter a oportunidade de mudar aquilo. Com certeza. Agora que você viu que vai acontecer alguma situação não muito desejada, o que você pode fazer para evitar que essa situação aconteça? Dá um exemplo do carro pra gente que você me deu, uma vez que você me explicou. Assim, Bem ilustrativo. Isso de mudar a sua decisão agora que você sabe que tem algo que você não gosta lá para frente. Da mesma forma que você dirige um carro e você vê que você vai bater num poste, agora ficou claro que você vai bater num poste, o que você pode fazer? Você pode parar o carro, você pode ir para trás, você pode virar à direita, virar à esquerda. Ou seja, o futuro não está pré-definido. O futuro é com base nas decisões que eu tomo. E a partir do momento que eu vejo ali o poste, se eu continuar fazendo as mesmas coisas que eu estou fazendo, mesmo sabendo aquilo, eu vou acabar batendo no poste. Vai caminhar para aquela direção ainda. Legal. E o tarô consegue me dar essa oportunidade de ver o poste e poder tomar uma decisão diferente daquilo. Exatamente. E muitas vezes até ver se seria melhor virar para a direita ou para a esquerda. Da mesma forma que ele consegue ver o futuro, como é que eu posso dizer? O futuro atual, ele também pode ver os futuros das possibilidades de decisões que você tem para tomar. Mesmo porque a partir do momento que a gente toma uma decisão diferente, nosso futuro está mudando naquele instante, né? Com certeza. Tanto que não é muito recomendável você abrir o tarô várias vezes, até mesmo durante a semana, porque não deu tempo de mudar muita coisa. Então, se você fez uma leitura com alguém e agora que você tem aquelas informações, espera um tempo, tome alguma atitude, espere as coisas caminharem um pouco e abre de novo daqui 2 semanas, um mês, que as coisas vão estar diferentes. Uhum. E outra coisa muito interessante aí, uma observação até para quem vai se consultar por tarô, para quem vai buscar essa forma de terapia ou mesmo de entretenimento às vezes, é muito importante ela saber com quem ela está se consultando, né? Porque tem o papel da pessoa que abre, não sei se tem um nome, tarólogo, seria o nome? O papel do tarólogo ali em conseguir identificar exatamente, interpretar aquilo que está sendo mostrado. Tem um papel muito importante isso, não tem? Com certeza. Primeiramente porque se a pessoa que está lendo para você o baralho, interpretou de alguma forma não tão correta, ou ela te passou essa informação de uma forma um pouco chocante, é um momento definidor na sua vida, o jeito que você recebe essa informação. E principalmente se é uma informação incompleta ou então plenamente incorreta. Porque da mesma forma ele não pode bater o pé falando, é isso que vai acontecer e acabou. É uma forma de interpretação, né? Exatamente. As cartas vão te dizer o que está acontecendo agora, as energias que tem na sua vida, à sua volta nesse momento. Como se fosse um médico olhando um exame. E ele vai te falar o que você tem naquele momento. Precisamente. E você escolhe o medicamento que você quer ou não, o tratamento. Sim. Legal. E como exatamente funciona o tarô? Eu chego para você e falo, eu quero abrir o tarô. Como que funciona esse atendimento? De uma forma muito simplificada, cada carta tem um próprio significado e o próprio tarólogo vai tirar as cartas e de acordo com o significado de cada uma, ela sabe a questão, um pouco na verdade, sobre a questão que você trouxe para ver. Mas isso também não é fixo. O significado das cartas mudam de tiragem para tiragem, de pessoa para pessoa. E mesmo a combinação delas também, né? Com certeza. Uma carta isolada é uma interpretação. Essa carta com outra e com outra gera uma interpretação completamente diferente, né? Precisamente. Da mesma forma que juntar vermelho com azul acaba dando roxo, muitas vezes. Perfeito esse exemplo. E a gente conversou um pouco antes, né? Você falou que existem 2 visões, né? Uma visão assim, mais esotérica, que até na minha concepção é aquele que a gente vai na barraca da cigana e ela tira o tarô. Tem toda uma questão esotérica em volta do tarô, né? E eu vou pedir para você falar um pouquinho dessa visão esotérica e diferenciar dessa parte esotérica da parte terapêutica, que hoje a gente está falando mais do tarô com essa parte terapêutica, com esse fim terapêutico, né? O tarô usado de uma forma mais esotérica vai trazer uma linha de interpretação das cartas muito mais interna para você.
Então, aprendizados que você está passando e coisas... Por que as coisas estão acontecendo dessa forma? Porém, tem muito aquilo de que o esoterismo é um conjunto de crenças de algo maior, muitas vezes, dependendo da interpretação de cada um também. É uma coisa um pouco fluida. Agora, já o tarot terapêutico, ele vai fazer essa mesma interpretação das cartas para ver o que está acontecendo internamente e por que as coisas estão acontecendo, mas também sempre buscando dar um direcionamento para a pessoa. Então, agora que você sabe que isso aconteceu, está acontecendo dessa forma, qual é o melhor caminho? Como você pode se trabalhar, se conhecer melhor, entender por que as coisas aconteceram e, a partir desse conhecimento, tomar uma decisão melhor. E não só ver o que está... Aí voltamos naquela previsão de futuro, né? Ela vai te mostrar que a partir daqui você está nesse ponto e pro ponto que você está indo, o que você está buscando, né? Correto nessa interpretação? Está certíssimo. Por favor. Tanto que tem algumas pessoas que vão abrir o tarô para alguém e apenas vê o que está acontecendo. E a pessoa que está recebendo leituras vai para casa desesperada, porque viu alguma coisa terrível e não sabe o que fazer com aquilo agora. Aí vai do feeling, da delicadeza da pessoa que está lendo para poder dar uma... não uma maquiada naquilo, mas falar de uma maneira mais assertiva, né? Uma maneira realmente terapêutica. Que a função não é assustar a pessoa, né? Por pior que seja o que está mostrando ali, mostrar também que sempre tem uma alternativa para aquilo. Sim, para tudo, toda e qualquer coisa, sempre tem uma maneira melhor de ser falada e sempre tem uma maneira melhor de ser conduzida. E, vamos lá, no que pode ser usado? As pessoas te procuram para abrir, para quê, por exemplo? O que a pessoa quer ver ali naquele momento? Você pode explicar quais situações que o tarô terapêutico é indicado? Muitas pessoas que vêm até mim buscando um esclarecimento através do tarô vêm com uma dúvida específica. Então, tanto faz que tipo de dúvida é. Às vezes é um relacionamento que a pessoa quer iniciar e não sabe se vai ser uma boa ideia. Ou então até mesmo um casamento que a pessoa está querendo ter uma iniciativa para isso e também não sabe como que seria realmente. Está com um pouquinho de dúvida se é aquilo mesmo que ela quer ou não. Ou então trabalho, que é a grande maioria também. De ver se tem uma oportunidade de trabalho melhor, o que ela pode fazer para conseguir o trabalho que ela quer. E até, por exemplo, você deu exemplo de relacionamentos, né? Se ela pode entrar naquele relacionamento ou não. Ela pode entender também, ter um entendimento, uma consciência melhor, porque talvez um relacionamento acabou, ou o que aconteceu para aquilo acabar, para ela ter um norte para aquilo não se repetir no futuro. Certamente, porque se algum relacionamento passado acabou, algum motivo tem. Mas nem sempre esse motivo fica claro pra gente. Seja por algo que nós mesmos fizemos e não temos consciência, ou porque a outra pessoa, por algum motivo, simplesmente saiu, sem querer realmente dar uma justificativa que te satisfez. Você pode trazer algum exemplo real pra gente, assim? Não sem citar nomes, lógico, mas dá um exemplo do que você consegue ver no tarô, na forma que você vê? Especificamente de relacionamento Ou ou não? de qualquer exemplo. Esteja mais claro, mais pro ouvinte, para quem está acompanhando a gente no Facebook, ou quem está ouvindo pela rádio, ter um entendimento de como é demonstrado isso. Né? Ok, Eu sei que tem várias tiragens de tarô diferentes, né? Várias formas de tirar. Sim, cada tarólogo vai acabar descobrindo o seu jeitinho próprio de conduzir uma leitura também. Uma pessoa que atendi, que eu acho que é a que me marcou mais, porque também foi a primeira que eu lembrei, foi um senhor que, certo dia, ele sempre teve problema no olho, então o olho ele não enxergava tão bem, mas certo dia ele acordou cego. E ele estava desesperado porque ele queria saber o porquê que ele acordou cego. Uhum. O olho dele simplesmente não funcionava, era um borrão só. E ele já tinha ido no médico, já tinha visto a questão física do olho mesmo também? Sim, já tinha passado em vários médicos, oftalmos, e ninguém conseguiu dar uma explicação real, assim, de novo, satisfatória, porque muitas vezes a explicação que a gente recebe não é algo... Sim, a gente não aceita aquilo, né? Então ele queria ver uma parte, não uma parte física do porquê,
ele ficou cego, mas sim porque que ele precisava passar por aquilo. E o que acabou saindo um pouco na tiragem dele é que ele era uma pessoa muito ativa. Ele estava deixando de olhar para si mesmo. Então, a retirada da visão, deixar ele sem enxergar, foi um método do próprio corpo dele para que ele olhe para dentro de si e veja o que ele está passando e cuidar um pouco mesmo de si. E o tarô trazendo isso para a consciência dele, como que foi como que foi a aceitação dele após isso? Ele entendeu muito bem, mas ainda foi um processo difícil, porque uma pessoa muito ativa, quando você, de alguma forma, né, senta ela numa cadeira e fala, agora você vai ficar quieto, é difícil. A pessoa sempre fez alguma coisa e de repente vai ficar sem fazer nada. Mas é um processo, como muitas coisas na vida. Então, Mas pelo menos ele teve um entendimento melhor, algo que respondeu uma pergunta interna dele, do porquê. sim, e ele estava muito agitado porque ele não queria, justamente porque ele não queria ficar parado, preocupado com a esposa, que estava ajudando ele nesse processo. Mais uma vez, ele não estava olhando para ele estava olhando para as outras pessoas. Exatamente. Então, trouxe também uma tranquilidade muito grande, saber que, olha, então eu posso ficar tranquilo, relaxar um pouquinho, ficar sem fazer nada alguns dias, que vai ser bom para mim e não preciso me sentir culpado. Legal. Estamos aqui hoje com o Gabriel Falcomer Rizei, agora já complementei tudo, tá? E vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta falando mais sobre tarô terapêutico. Estamos de volta. Vamos dando sequência ao programa Papo com o Terapeuta. Apresentação: Henrique Lima. Estamos de volta aqui no Papo com o Terapeuta. Eu sou Henrique Lima e hoje eu estou aqui com o Gabriel Falcomer. A gente está falando sobre tarô terapêutico e lembrando que o Papo com o Terapeuta é um oferecimento de Henrique Lima, hipnoterapia, tratamentos para ansiedade, fobia, depressão, vícios, compulsão alimentar, entre outros problemas de fundo emocional. Contato por WhatsApp, telefone 96397 6093. Gabriel, antes, só falar novamente com o ouvinte, se você tem dúvidas sobre tarô, quer perguntar alguma coisa, pode mandar para a gente por telefone, ligar no 4524-0003 ou pelo WhatsApp da rádio, que é 97228-3052. O Gabriel vai responder aqui para a gente. Gabriel, a gente estava falando sobre a visão esotérica, né, do tarô. Existe algum outro tipo de visão? Cara, eu acho que mais do que eu conheço e muito mais do que daria para contar. E qual seria um outro tipo de... uma outra forma que a gente pode olhar para o que o tarô faz, para o que o tarô responde para a gente? Então, cada tarólogo vai acabar seguindo alguma linha que interessa mais para ele, de acordo com as próprias experiências que ele tem. E assim como todo trabalho, ele acaba colocando um pouquinho de si naquilo que ele faz. De novo, com as experiências que ele tem. Como eu estou cursando psicologia, o que eu estou um pouco mais familiarizado é o tarô junguiano, que trabalha um pouco mais com o inconsciente e o subconsciente, e não só com essa questão mais esotérica de se comunicar com algum poder maior. Tá, na verdade é o mesmo baralho, é a mesma forma de abrir, é só a interpretação que vai mudar? Exatamente. Porque independente de como você está usando o tarô, você está usando para buscar respostas. E conseguir entender um pouco melhor a si mesmo, o que você está sentindo, ou então alguma situação ou aprendizado que você teve que não ficou tão claro e você gostaria realmente de entender aquilo para conseguir seguir em frente, superar aquilo na sua vida. Então, novamente retomando um pouquinho a visão esotérica, muitos consideram que é uma ferramenta para, seja conversar com Deus, com seus mentores, com seus guias ou anjo da guarda, ou só soltar para o universo, deixar que o universo traga para você. Na visão junguiana, esse universo nada mais seria do que o nosso inconsciente. Então, só o fato de você escolher uma carta aleatoriamente, você já está deixando o seu inconsciente decidir que carta você vai realmente pegar. Ele vai mostrar algo ali interno que normalmente eu não tenho acesso,
E através da carta ele vai poder me mostrar isso. Exatamente. Então, de acordo com a carta que foi tirada, tem uma interpretação daquilo de acordo com o seu inconsciente. Então, isso entra um pouquinho também no significado das cartas. Então, vamos supor que a pessoa tire uma carta que seja a carta do Arcano 4, o Imperador. O Imperador pode ser visto, principalmente por uma visão mais da psicanálise de Jung. O Imperador seria um arquétipo do pai, uma representação do que seria um pai ideal. Então, a partir disso, o terapeuta que está usando o tarô como essa ferramenta para conseguir analisar melhor, olhar melhor para o inconsciente daquela pessoa e realmente pegar uma questão que é difícil externalizar, expressar, ele já vai entender, saber que a pessoa tem algumas questões com o pai e que isso é muito importante para ela. E através nesse momento ele está trazendo a consciência aquilo, ele tá tendo uma resposta do que ele está buscando. E nesse exemplo que você deu, a resposta seria algo relacionado com o pai, e meio que começa a abrir algumas gavetas ali no inconsciente, ele começa a entender mais por que ele faz, o que ele faz. Exatamente. A partir de que tem essa informação do inconsciente, já é possível trabalhar um pouquinho mais no consciente da pessoa, para fazer ela perceber algumas atitudes que ela tem, por que ela tem essas atitudes. Então, você como hipnólogo também, acho que tem uma experiência muito boa em relação a esses porquês que a gente muitas vezes não percebemos. Sim, com certeza. A gente tem N maneiras de acessar o nosso subconsciente, nosso inconsciente, né? E eu acho muito interessante essa visão do tarô, né? Porque o nosso inconsciente ele trabalha de uma forma metafórica, né? E a partir do momento que a gente tira uma carta como o Imperador, né, você comentou, e tem uma relação com o nosso pai, depois eu vou pedir para você dar uns exemplos dessas interpretações. A partir desse momento, o inconsciente trazendo algo que está lá guardado por algum motivo, e naquele momento ele consegue liberar e consegue trazer à tona, né, trazer à consciência algo que está inconsciente. É bem, bem interessante. Olhando por essa visão junguiana, né, vamos falar assim, por essa visão, o autoconhecimento que a gente consegue através do tarô deve ser uma coisa gigantesca, né? Porque se a gente tem acesso Com certeza, né? a essa forma, vou chamar de metafórica, né, do nosso subconsciente, em que a carta apresenta aquilo que está, como você descreveu, tira do oculto aquilo que está oculto, né, traz à consciência aquilo que está oculto. Como que funciona isso em relação ao autoconhecimento? Que até o momento a gente falou bastante de relacionamento, trabalho, mas eu quero me entender melhor. Como que o tarô trabalha dessa forma? Eu acho, para isso ficar bem claro, acho que seria interessante trazer um pouquinho da minha experiência quando eu comecei a usar o tarô. Legal. Porque você primeiro precisa entender o baralho e as cartas, depois tirar para outra pessoa. E esse processo de entender as cartas já é muito interessante porque você começa a conhecer você mesmo, de acordo com o que você percebe de cada carta. E essa questão de entender a carta não é simplesmente eu tirar a carta, eu vou lá no Google, o Imperador, o que significa? Eu vou ter uma lista de coisas lá e significa aquilo. Então tem muito feeling, tem muita experiência, né? Não é simplesmente fazer aquelas tiragens de internet, por exemplo. Tem muita gente uma que coisa é bem contra, mecânica, né? tem muita gente que é contra, tem muita gente que acha que está tudo bem. Eu tô no meio termo. Não é tão bom quanto você ter alguém interpretando para você. Porque você mesmo ver a carta e tirar a sua interpretação ou ler um textinho sobre o que a carta significa, como você mesmo falou, realmente fica um pouco muito mecânico. Ou ficar amplo demais, né? Porque se eu tô ali com o tarólogo, eu já contei uma história, ele já consegue encaixar aquilo na minha história, né? Não é simplesmente, enfim, igual você falou, ler um textinho no livro ou ler um texto mesmo no Dr. Google, né? Com certeza. Mas da mesma forma que com um tarólogo pessoalmente, ou ele ou você vai escolher uma carta aleatoriamente, um algoritmo de computador
gerar uma carta para você na hora também é aleatório. Se a gente pensar nas energias, na mecânica quântica, talvez, Sim. Tempo e espaço já não é uma limitação, né? Sim, envolve bastante isso. Então, assim, a carta que você tirou, muito provavelmente, está certa para ser a carta que você precisava tirar. Só que o que fica faltando um pouco é essa interpretação mesmo, esses nuances de que um tarólogo pode te passar. E aí já pegando esse gancho também da máquina tirando, do algoritmo tirando, ou uma pessoa lendo, da mesma forma que uma pessoa, aquele exemplo que eu dei lá no início, uma pessoa pode ter uma interpretação, uma outra pessoa lendo a mesma tiragem pode ter uma interpretação completamente diferente, né? Você pensa nisso? Como que você usa o feeling? Como que você usa para eliminar qualquer tipo de erro, por exemplo? Já pensou sobre isso? Até uma questão tanto quanto difícil. É um pouco complicado porque, de novo, é um pouco pessoal para cada um. Mas eu diria de 3 formas. A primeira, e a mais forte, são suas próprias experiências pessoais. Então, retomando o exemplo do imperador, que pode representar uma figura de pai. Para algumas pessoas, vai ser uma figura acolhedora, é um porto seguro. Para outras pessoas, aquela figura de pai é autoritário, ele é bravo. Vai diferenciar da experiência que a pessoa teve com o pai, né? Exatamente. A visão que ela tem do pai. Então, às vezes, uma carta que represente realmente o pai, para mim é uma, para você é outra, para um terceiro vai ser uma outra ainda. Então, vai muito dessa experiência pessoal de cada um e também do tarólogo entender as experiências de para quem ele está tirando. Para entender também por que saiu aquela carta e está dizendo isso e não outra, que poderia dizer a mesma coisa. Você falou que eram 3 coisas. Sim, as outras 2 estão correlacionadas. Tá. Pela visão da psicologia, Jung foi um psicólogo que teve uma teoria, ele criou a teoria, desenvolveu, na verdade, a teoria do inconsciente coletivo. Que todos nós temos um subconsciente em comum, uma partezinha dele. E é por isso que às vezes você acaba de conhecer alguém e você percebe que aquela pessoa está triste, ou que aquela pessoa não gostou do que você falou. É uma série de coisas, desde linguagem corporal até um pouquinho desse, segundo Jung, desse inconsciente coletivo. Seria uma conexão que todos temos uns com os outros. Exatamente. Algo que liga todo mundo. Exatamente isso. Algo que nos conecta e nos liga, cada um, uns aos outros. E de num ponto de vista um pouco mais energético, também entrando um pouco mais no esoterismo, misticismo e tudo isso, não deixa de ser uma forma de você fazer uma leitura, por exemplo, da aura da pessoa. É muito parecido, então... De qualquer forma, vai mostrar o que a pessoa está buscando, né? Exatamente. E aí cabe a quem está lendo interpretar da melhor maneira possível. Seja ela esotérica, seja ela de forma terapêutica, que pode ser esotérico e terapêutico também, né? Sim, todas elas vão funcionar e todas elas têm seus próprios méritos. Então, lógico que uma pessoa vai ter preferência para um método, outra pessoa para outro método, mas no fim das contas, vai trazer aquilo que você precisa realmente. De qualquer forma, vai trazer uma resposta, né? E aí cabe a pessoa, como a gente já falou, decidir o que vai fazer com aquela resposta. Precisamente. Como que você vê o tarô hoje? Tem muito misticismo em cima disso, muita, vamos falar assim, brincadeira, tiração de sarro, como eu passo também, às vezes, com a hipnose. Você sente muito isso? Não seria uma restrição, mas um bloqueio perante algumas pessoas? Sim, tem bastante disso ainda, atualmente, justamente por ser algo um pouco desconhecido para muita gente. Então, quando algo é desconhecido para nós, a gente costuma ter um receio de ir lá e conhecer e saber mais. Porque a gente não sabe como vai ser. Às vezes é péssimo, às vezes é ótimo. Mas por medo de ser péssimo, muitas vezes a gente fica na nossa. Ou a pessoa pode ter tido alguma experiência com uma pessoa que não foi legal, né? Daqueles exemplos que a gente estava dando, que é muita interpretação, e ela fala, isso não é para mim, não existe, porque tal pessoa, sei lá, me fez ter uma experiência ruim, e eu não vou nunca mais ver o tarô.
Se ela procurar uma outra pessoa, pode ser que ela tenha uma experiência diferente, né? Com certeza. A leitura pode ser completamente diferente. Não que o que está aparecendo vai mudar. Pode ser que apareça a mesma coisa, só que o jeito de falar, o jeito de interpretar aquilo... Se você, um pouquinho mais básico que isso ainda, se você foi com a cara da pessoa, se você gostou dela ou não, já influencia bastante. Não só no tarô, mas qualquer tipo de terapia, ou então... Sim, o que a gente chama na hipnoterapia de rapport. Se não tiver o rapport, não tem como ter terapia, né? Exatamente. Agora, a questão de ter uma experiência negativa passada, da mesma forma que você procura 3 médicos diferentes para ter uma segunda opinião, você também pode procurar 3 métodos diferentes de ver a mesma questão. Sim, um exemplo que eu dei quando o Fábio e a Adriana estavam aqui eu fui na manicure, não gostei da manicure e nunca mais vou fazer a unha, né? Não, a gente procura outra manicure, né? Não gostei do jeito que aquele barbeiro cortou meu cabelo, nunca mais vou cortar o cabelo na minha vida, porque, enfim, basta procurar outro. Com certeza você vai ter uma experiência no mínimo diferente, né? E aí você avalia se é interessante ou não. Isso mesmo. E falando ainda do tarô terapêutico, em relação ao tarô esotérico, então basicamente vai mudar a forma de interpretação, né? Trazendo mais para o autoconhecimento, mais para o pé no chão, e o esotérico vai levar mais para vai variar muito dependendo da crença da pessoa, né? Sim, colocando umas aspas relativamente grandes, é o grande esquema das coisas. Que alguns entendem por universo, por Deus, ou então apenas a vida. Legal, legal. E, assim, a gente já conversou, existe outros tipos de tarô, por exemplo, tarô cigano ou carta cigana. O que muda? Baralho cigano, na verdade, né? Sim, uma pequena informação interessante é que no começo, ambos os tipos eram usados com o mesmo baralho, que é o baralho normal, que o pessoal joga truco no intervalo da faculdade. Tá. É o baralho de 56 cartas. E isso eventualmente se transformou no baralho cigano e depois se transformou no tarô com a adição de outras cartas. Seria as mesmas 50 aí? 56 cartas. As mesmas 56, que é do Ás ao Reis, e depois novas cartas. Mais 22 que se transformaram nos arcanos maiores. Muito bem. A gente está falando hoje com Gabriel Falcomer, aqui sobre o tarô terapêutico. A gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente está de volta para falar mais um pouco desse assunto que está muito interessante. A gente já volta. Estamos de volta. Vamos dando sequência ao programa Papo com Terapeuta. Apresentação: Henrique Lima. Estamos de volta. Sou Henrique Lima, sou hipnoterapeuta e hoje eu estou aqui com o Gabriel Falcomer e estamos falando sobre tarô terapêutico. Lembrando que o Papo de Terapeuta é um oferecimento de Henrique Lima Hipnoterapia, tratamentos para ansiedade, fobia, depressão, vícios, compulsão alimentar, entre outros problemas de fundo emocional. Contato por WhatsApp e telefone 96397 6093. Se você tem alguma dúvida, alguma coisa que quer perguntar aqui para o nosso convidado, para o Gabriel, pode ligar no telefone da rádio 4524-0003 ou no WhatsApp da rádio 972283052. No intervalo, o meu amigo Wagner ligou aqui e fez uma pergunta extremamente interessante. Eu vou repassar aqui para o Gabriel. Gabriel, o Wagner perguntou se o tarólogo, quem abre o baralho, se precisa ter algum tipo se é algo completamente técnico que você aprende, né? Ou se precisa ter alguma mediunidade, se precisa ter algum dom para poder fazer isso. Na sua visão, como que é? Sim, precisa dos dois, e não precisa dos dois. Explique, por favor. Tem tanto a parte técnica de você conseguir memorizar as cartas e saber o que cada uma significa, e também... Que aí é basicamente estudo, né? Sim. E, interessante você falar de estudo. Tem muito significado por trás das cartas. De por que, por exemplo, a carta do imperador muitas vezes é um rei sentado num trono.
Por que tem esse símbolo? Você diz do desenho da carta? Sim, sim, a ilustração da carta. Ok. Então tem todo um porquê por trás disso também. E saber um pouco dessa história, de onde surgiram as ilustrações, te traz um pouco de conhecimento também sobre a própria carta e o que ela quer dizer. Então tem essa parte técnica, sim, do estudo, de saber o que cada carta representa e de saber a simbologia das coisas. Então envolve bastante astrologia, numerologia também. É um estudo muito mais amplo do que somente pegar a carta, ir lá e ler o que ela significa. Exatamente. Mas se você quiser fazer justamente isso, você pode. E vai funcionar igual. O que vai mudar é o quão longe, o quão profundo, o quão melhor, talvez, você vai conseguir interpretar aquilo. Você tem muito mais ferramentas para identificar, para entender aquilo, né? Sim, exatamente. Agora, sobre ter um dom, a maior parte de uma leitura das cartas, da interpretação das cartas, é a sua intuição. Então, às vezes você tira uma carta, ela tem algum significado, mas você está sentindo alguma coisa diferente. Tá. E isso é uma coisa que talvez a gente possa desenvolver com a prática, né? Com certeza. O tarô, para mim, pessoalmente, foi uma ótima ferramenta de autodesenvolvimento, autoconhecimento e também para desenvolver a minha própria intuição e aprender a lidar melhor com as minhas próprias emoções. Legal. Bom, então, respondendo a pergunta lá do Wagner, sim e não. Sim e não. Ou seja, mas de qualquer forma, tudo pode ser desenvolvido, tanto o estudo como a questão da intuição, né? Com certeza. Conforme vai abrindo, vai sentindo, vai tendo uma conexão maior ali, né? Um acaba complementando muito o outro. Então, se você tem muita intuição e pouco estudo, você sente que falta alguma coisa. E se você tem muito estudo e pouca intuição, vira alguma coisa mecânica. Aí dá para fazer pelo computador, por exemplo. Exatamente. Vai acabar dando na mesma, né? Mas assim, de qualquer forma, acho que qualquer profissão a gente tem que ter um pouco de intuição, né? Então o mecânico do carro, ele tá ouvindo um barulho ali e ele... peraí, pela experiência dele, gera uma intuição que ele sabe onde procurar. Exatamente. Olha, eu acho que deve ser tal coisa. Nossa, mas você nem abriu o capô, mas pelo barulho, realmente ele tem aquela sensação dentro do peito. Que não deixa de ser uma intuição, né? É exatamente isso. A gente às vezes joga uma coisa muito além das nossas possibilidades, mas a gente sente a todo momento, né? Sim, da mesma forma que às vezes você conhece alguém, você gosta da pessoa ou não gosta da pessoa. Você está andando na rua, você vê alguém, melhor atravessar a rua. Às vezes é real, principalmente dependendo do horário e tudo mais. Geralmente quando você sente que tem alguma coisa errada, alguma coisa realmente está errada. E a gente estava conversando aqui também dos tipos, temas de tarô, né? Você pode falar um pouquinho desses temas? Você falou de tarô de anjo, celta, qualquer outro? Você deu exemplo? O egípcio também. O egípcio muda alguma coisa entre esses temas? Sim e não também. O que muda? A ilustração e o tipo de simbologia que ele vai trazer é de acordo com a temática do baralho. Então, o tarô celta vai ter muito mais verde, vai ter muito mais pessoas dançando e toda aquela temática celta, que é muito a ver com a natureza, muito a ver com animais. Enquanto o tarô dos anjos realmente vai trazer ilustrações mais ligadas aos anjos, arcanjos, então Miguel, Rafael. Mas as cartas são as mesmas em todos os tarôs, o que muda a ilustração ou muda o significado da carta também? Por exemplo, em todas eu vou ter o imperador, em todas eu vou ter o ás de paus. Em muitos baralhos as cartas permanecem as mesmas, com os mesmos significados. Porém, por estar ligado a uma temática, a forma de interpretar muda um pouquinho. Então, uma carta que às vezes indicava alguma coisa negativa pode indicar isso de uma forma muito mais positiva, porque você está lendo um tarô dos anjos, alguma coisa mais pura, por assim dizer. Entendi. É uma percepção daquilo um pouco menos ruim, por exemplo. É a mesma coisa, só que de uma visão diferente. Como se a gente está vendo algo no meio de nós, você está vendo um lado, eu estou vendo outro. Ele mostra esse outro lado da mesma coisa? Isso. Então, por exemplo, uma tiragem que mostra que você precisa ficar mais tranquilo. No tarô celta, por exemplo, provavelmente a forma de interpretar aquilo que está mostrando, para você ser mais tranquilo, vai ser se conectando mais com a natureza. E é diferente de um outro tipo de tarô, por exemplo, do egípcio, que vai mostrar isso de uma forma um pouco mais diferente. Mas ainda com a mesma conotação, o mesmo significado de ser mais tranquilo.
E você tinha comentado também sobre os arquétipos, né? Que, por exemplo, o imperador representa o pai. Tem alguns outros exemplos, assim, rapidamente? Acho que os 5 primeiros, os 6, na verdade, primeiros arcanos maiores são interessantes, porque são representações bem definidas. Então, a primeira carta dos arcanos maiores do tarô é a carta 0, que é o tolo. E ele representa nós mesmos. Ele é um painel em branco para você fazer a sua jornada por onde você quiser e como você quiser. Que é o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Então, sempre que um tolo aparece numa tiragem, a pessoa não está te xingando. Ela está querendo dizer que você tem um espírito livre, que você pode tomar as decisões que você quiser e que está tudo certo a jornada que você está começando. É um início de uma coisa muito boa na sua vida. Bem legal. E, Gabriel, além de você, várias coisas que você falou da sua formação, você faz psicologia, cursa agora a constelação também, né? Bioalinhamento, você atende com bioalinhamento, já está convidado aqui para vir no próximo dia para falar só sobre bioalinhamento, claro. Que é um assunto muito legal. Falando do tarô, eu queria, quem quiser abrir o tarô com você, passar por uma consulta, como é que faz? Vocês podem, quem tiver interesse em fazer uma tiragem comigo, uma consulta, vocês podem entrar em contato comigo por mensagem ou me ligando no telefone 998590644. E eu também estou abrindo uma turma para curso de tarô. Isso seria a minha próxima pergunta. Eu sei que você dá curso de tarô, né? Sim. Você ensina para outras pessoas, né? Tudo esse seu conhecimento. Como que é o seu curso? E para quem quiser, é só entrar em contato pelo mesmo telefone, né? Isso. Como que é o seu curso? A pessoa que faz, te cortando, desculpa, a pessoa que faz o seu curso vai estar apta para quê? Quanto tempo é o curso e quando que vai ser? A minha ideia principal, quando eu quis realmente montar um curso de tarologia, é para ensinar as pessoas a se conhecerem. Então, fazendo o curso, a gente vai ver um pouquinho, claro, todas as cartas do tarô individualmente, mas também um pouco do conhecimento que as próprias cartas já carregam. Então, a gente também vai ter um pouquinho de numerologia, um pouquinho de astrologia, apenas fazendo essas ligações e deixando que a pessoa depois procure do jeito que ela achar melhor. E também passando dicas da dinâmica das cartas, que eu acho que é uma coisa muito importante numa tiragem, como que as cartas conversam entre si. E além dela ter esse autoconhecimento, nesse curso ela vai poder abrir o tarô para outras pessoas também? Com certeza. Tem toda uma preparação também da metodologia de como você deve estar preparado para abrir para outra pessoa, um pouco das questões éticas que envolvem isso, e também um preparo para a sua própria proteção, de estar ali contra a pessoa, às vezes, em assuntos delicados. E quando que vai ser seu curso? Quanto tempo é? São 2 dias, no final de semana, dias 5 e 6 de outubro. As inscrições já estão abertas, então quem se sentir um chamado... Principalmente são vagas limitadíssimas, né? São... bem poucas vagas, então passa seu telefone de novo para quem não conseguiu anotar. De qualquer forma, eu vou deixar lá na minha página do Facebook, junto com o post ao vivo, eu vou colocar os seus dados lá, quem quiser procurar também. Então passa seu telefone de novo, quem quiser te procurar nas redes sociais, como é que faz? Claro, quem sentir um chamado, tiver alguma outra dúvida, querer entrar em contato comigo, eu estou no Instagram com gabriel.falcomer. E também, quiser mandar uma mensagem por WhatsApp ou fazer um telefonema, o número é 998590644. Muito legal. E repete o dia de novo, por favor. E quanto tempo é o curso? É um final de semana inteiro, 2 dias, sábado e domingo, dias 5 e 6 de outubro. O dia todo e é quintativa mesmo? A quintativa mesmo, sábado quase o dia todo, domingo no período da tarde. Legal, legal. Bom, Gabriel, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Tenho certeza que foi muito interessante, que muita gente que não conhecia o que era o tarô, agora vai ter uma nova percepção, né, do que é o tarô. E eu acho muito legal também estar podendo mostrar isso, porque eu tinha essa visão do tarô, né, de que era algo
místico, que era tudo mentira, como muitas pessoas têm a visão da hipnose, né? Então eu comecei a ter uma nova percepção. Quando eu comecei a estudar a tarologia, eu também tinha um pouco dessas visões, e no começo eu também era muito estrito. Hoje... E a partir do momento que a gente fez algumas sessões de tarô, eu comecei a ter uma consciência, uma visão muito legal do que é isso, e eu me apaixonei pela forma que você faz, que eu achei muito legal, isso é um diferencial muito grande, mas pelo que ela pode apresentar, pelo que o tarô apresenta. Então eu achei sensacional. E mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Gratidão. Muito obrigado também por você ouvinte, estar nos acompanhando, estar mandando suas dúvidas. E a gente volta na próxima sexta com o Papo de Terapeuta. E até lá, muito obrigado.